pais e aos jovens, estudantes, adolescentes, porque nós vamos tratar de um assunto que tem contribuído para a diminuição da fé das crianças, para crescimento do ateísmo nas escolas. Quando você pensa que está enviando seu filho para a escola, para ele receber uma boa formação, você não imagina o tanto de ensinamento lixo e falso que ele está recebendo na escola, principalmente nas aulas de ciências, tá certo? Nas aulas de ciências. Existe então muito dogmatismo no ensino da ciência, principalmente no que diz respeito às origens, a origem da vida, a origem do universo, a origem do nosso planeta, a origem dos seres vivos, tá certo? Pode exibir o slide, por favor? Ah, sim, já está nele, né? Vamos para o próximo slide então. Parte 3 da nossa palestra, nós já vimos então, não é? Já vimos os tipos de criacionismo bíblico, científico, teoria dos dias, eras. Travou o nosso tablet, não quer passar para frente. Travou? Agora foi. Agora destravou. Muito bem. Esse gráfico aí mostra então aquelas eras geológicas, né? Nós já vimos tudo isso. Essa palestra é carregada de muito conteúdo, não é? Vamos mostrar para os irmãos como é que aconteceu o desenvolvimento desse pensamento evolucionista. De acordo com o pensamento evolucionista, todos os seres vivos, não é, têm uma origem comum. Esse gráfico aí é o que nós chamamos de cladograma. Ele mostra que existiu um ancestral comum que originou toda a linhagem de seres vivos aqui, ó, nessa porção aqui do gráfico, não é? A teoria mais aceita para explicar a origem da vida é a teoria da evolução gradual dos sistemas químicos, proposta por Alexander Ivanovich Oparin e John B.S. Aldana em 1929. Diz que os primeiros seres vivos surgiram na água há 2,5 bilhões de anos atrás. E todos nós temos um único ancestral comum. E essa diversificação aconteceu em pequenos passos, não é? Ao longo de milhares de anos. Essa teoria, então, é aceita pela academia como sendo a verdade única e exclusiva para explicar a origem de todos os seres vivos. Para entendermos melhor a teoria da evolução, nós precisamos conceituar o que é microevolução e o que é macroevolução. Microevolução é sinônimo de adaptação. Observe que existem diversos tipos de pimentas, né? Ou de pimentões, mas continua sendo pimenta. Diversos tipos de periquitos aqui, diversos tipos de cães, mas são todos cães, todos da mesma espécie. Diversos tipos de pombos, diversos tipos de espigas de milho, isso é microevolução. Capacidade de alteração por recombinação genética, por crossing over, por alteração no material genético, sem, no entanto, originar novas estruturas. Milho continua sendo milho, pombo continua sendo pombo, pimenta continua sendo pimentão, pimenta, periquito continua sendo periquito. Isso é microevolução. E qual é o conceito de macroevolução? Mais ou menos isso aí. Macroevolução são alterações ou modificações sucessivas a ponto de originar novas espécies, né? Dinossauros viraram aves? A teoria diz que sim, né? Mas há controvérsia. E aí tem o Monkey Spider e tal, né? Derivado lá do Homem-Aranha, mas vamos para frente. Veja só, microevolução, isso aí poderia surgir de processo de microevolução ou de macroevolução? Micro ou macro? Micro ou macro? Quando eu pergunto de novo é porque está errado. Micro ou macro? Macro, muito bem. Macro, que é isso aqui? É um sapo com cara de porco? É um chimpanzé com tromba de elefante? É um sapo com cara de lagarto, de borboleta e por aí vai. O jacaré que voa, coelho com cara de gato. Isso é macroevolução, não é? Alguém já viu um animal desse por aí? Eu nunca vi também não. E aquilo ali, olha que coisa esquisita. Macroevolução, então, os conceitos estão escritos aqui. Macroevolução é um processo de modificação que origina uma nova espécie, certo? Esse é o pilar da teoria da evolução.
todas as espécies surgiram de um único ancestral que foi ao longo de milhões de anos sofrendo várias transformações até originar outras espécies. A Bíblia diz que Deus criou cada um segundo a sua espécie. A Bíblia diz que as espécies são tantas quantas saíram das mãos do Criador. Não existe uma espécie se transformando em outra. Mas lá na escola seu filho vai ser ensinado que homem e macaco tiveram um ancestral comum. Ela não vai dizer, a teoria da evolução não diz que o macaco originou o homem. Diz que homem e macaco tiveram um ancestral comum e a partir dali, aquele ancestral comum, que é chamado de elo perdido, deu origem a uma linhagem de hominídeos e uma linhagem de símios, né? Microevolução ocorre nas características já existentes, no plano de construção já existente. Macroevolução, surgem novas alterações por mutações que vão levar ao surgimento de novas estruturas e de novos indivíduos, tá certo? A gente sabe que as espécies apresentam pequenas diferenças entre si, é verdade ou não é? Quando você olha uma ninhada de gatos, tem alguns com a cor de uma tonalidade, outros com outra tonalidade. Um grupo de cachorros, tem alguns que têm uma tonalidade de pele, cara de focinho diferente, etc. Não é? Tem pequenas variações, não tem? Tem ou não tem? Você concorda comigo? Essas variações tornam esses indivíduos mais aptos ou menos aptos a sobreviver no ambiente, concorda comigo? Sim ou não? Essas variações tornam os indivíduos mais aptos. Aqueles que herdaram características que tornam eles mais aptos, transmitem essas características para os seus descendentes, concordam comigo? Sim ou não? Até aí tudo bem, né? E aí, adquirindo novas características, ficando mais aptos, a seleção natural atua e vai modificando os indivíduos. Você acabou de concordar com a teoria de Darwin. É simples assim, não é? É uma armadilha, não é? Faz sentido. Mas realmente as espécies têm diferenças entre si. Essas diferenças podem torná-los mais aptos ou menos aptos. Os mais aptos sobrevivem, os menos aptos se extinguem. Os mais aptos transmitem os seus genes, e aí novas características são adquiridas e as espécies vão mudando e evoluindo, e quando pensa que não, tem macaco virando gente por aí, não é? É sutil a teoria, não é verdade? Mas vamos ver qual é o pensamento evolucionista, né? De acordo com a teoria da evolução, com base em que os organismos se modificam. Esses são os mecanismos, ó. Mutação, seleção, mutação, alteração no material genético. Seleção natural, isolamento com segregação, não é? Isolamento e modificações com recombinação genética e crossing over. Então, os dois grandes pilares da teoria da evolução são mutações e seleção natural. O crossing over, o isolamento, a segregação genética são mecanismos de alteração no material genético que acrescenta novas características e novas estruturas, fazendo as espécies se modificarem. Isso é macroevolução. Nós não descartamos a microevolução. Agora, a macroevolução, não existe até hoje um único organismo que surgiu de um anterior. Não existe na literatura científica nenhum documento demonstrando, olha, essa espécie surgiu dessa outra espécie. Não existe isso. São apenas suposições. E para que isso aconteça, são necessários, de acordo com a teoria darwiniana, milhares de anos. Olha ali o suposto ancestral dos mamíferos, aquele ratinho ali no meio. Através de um processo chamado irradiação adaptativa, ele originou isso. É piada, não é não? Essa é a teoria mais aceita. Não se descobriu uma mutação sequer que adicionou informação. Mutação é erro no metabolismo. Agora pense no paradoxo aí. Mutação é erro no metabolismo da célula. A vida se aperfeiçoa pelo erro. Essa é a tese da teoria da evolução. Já que mutação é erro no metabolismo, é o erro que origina novos órgãos. Você viu lá o mecanismo bioquímico da visão, não viu? Existe possibilidade da visão ter surgido em etapas. Vamos pegar o caso da audição, por exemplo. Eu estou falando aqui, a minha voz está provocando vibração no ar,
Essa vibração é captada pela sua membrana do tímpano no ouvido médio, que transmite a vibração para 3 ossículos pequenos, estribo, martelo e bigórnia, que transmite essa vibração para a janela oval ou cóclea. Lá dentro da cóclea tem um líquido chamado endolinfa. Essa vibração faz vibrar a endolinfa e essa transmissão da vibração vai pelo nervo auditivo e chega no cérebro, que interpreta o som, e você me compreende. Foi surgindo por acaso cada ossinho desse, se juntando osso com osso até produzir e se ligar ao nervo aditivo para te possibilitar me ouvir por processos de erros no metabolismo? É um contrassenso, não é? Muito bem. Então olha só, não existe uma única mutação benéfica, de acordo com o Dr. Lee, biofísico israelense, né, que tenha acrescentado informação. Muito pelo contrário, a mutação reduz a informação, ok? Muito bem. Então olha só o que os livros de ciências, de biologia, chamam de evidências de evolução. Eu falo isso porque eu escrevi livros de ciência, e aí eu fiz questão de colocar lá. Para os evolucionistas, constituem evidência de evolução. Para os criacionistas, não. Observe, embriologia comparada. O que quer dizer isso? Teve um cara que começou a comparar em embrião e percebeu que todos eles eram parecidinhos durante os primeiros estágios de desenvolvimento. Aí ele falou, isso é evidência de evolução. Ora, do mesmo modo que ele achou que isso é evidência da evolução, eu que sou criacionista, acho que Deus usou o mesmo plano para criar todos os embriões. Eu não posso deduzir isso também? Muito bem. Ele chegou à conclusão que, analisando os ossos do morcego, do cavalo, do braço humano, ele chegou à conclusão que são muito parecidos, né? O osso da galinha também, muito parecido. Anatomia comparada é evidência de evolução. Eu posso também considerar que é evidência de criação, não posso? Deus usou o mesmo plano para criar todos os ossos. Aí eles dizem também que o registro fóssil é evidência de evolução. Você analisa comigo com um raciocínio crítico. Evidência de evolução. O fato de você encontrar fósseis de animais que não existem mais, ou de animais que existem, tem evidência de evolução, hein? Não existe um único fóssil, até hoje encontrado, que demonstra, que evidencia a transição entre um anfíbio e um réptil. Como é que o fóssil é evidência de evolução? Para mim, com um olhar crítico na ciência, eu reconheço que um fóssil é uma evidência de que alguns animais que viveram há muito tempo atrás eram diferentes dos que vivem atualmente. Concorda comigo? Porque aquele esqueleto montado lá não corresponde a nenhum dos que estão presentes. Fósseis são restos ou vestígios de animais e vegetais que viveram há muito tempo atrás. A um olhar crítico, não são evidências de evolução. Aí vem órgãos vestigiais. Órgãos vestigiais são vestígios de órgãos que são altamente funcionais em alguns animais e atrofiados em outros. Por exemplo, o apêndice. Para os evolucionistas, o apêndice é uma evidência de evolução. Ele é altamente desenvolvido nos ruminantes, boi, ovelha, cavalo, e no nosso organismo ele é pequenininho, atrofiado. Aí disseram, ó, reduziu, demonstra evolução perdida, demonstra função ao longo da evolução. O dente ciso, né? Alguns nascem com ele, outros não nascem. Mamilo nos homens, músculo que movimenta as orelhas. Existem vários órgãos que eles classificam como órgãos vestigiais e que evidenciam evolução. E realmente, irmãos, um olhar crítico, o fato de um órgão ser altamente funcional no animal e no outro não ser funcional evidencia evolução? Mas aparece nos livros que são, certo? Convergência na forma, lá, golfinho, tubarão. Todos eles têm cara de submarino assim, ó, para diminuir o atrito com a água. Segundo os livros de ciências e biologia, o fato de convergência da forma é evidência de evolução. Analisando criticamente, você acha que a adaptação convergente é evidência de evolução? Evidencia a evolução? Demonstra que uma espécie está se transformando em outra? São fracos esses argumentos, não é? Mas esses são os pilares. Ali, ó, órgãos vestigiais. É um argumento que demonstra a evolução, função perdida, né, ao longo da evolução. Fósseis. Ora, fósseis são restos ou vestígios de animais que viveram há
milhares de anos e não estão mais atualmente com a gente. Ou podem até estar. Não é uma pegada, é um fóssil. Uma marca na areia é um fóssil. Se você duvida que existiram esses grandes animais, eu trouxe uma foto aí para você ver. E eu fui lá verificar realmente. No Museu de História Natural lá da França. Ó. Eles resistem ao tamanho da perna desse dinossauro aqui. Então, dinossauros existiram, sim. Eles passaram pelo planeta. E os fósseis, então, eles não constituem evidência de evolução. São restos ou vestígios de animais que viveram num tempo passado. O processo de fossilização é um processo que envolve condições complexas e especiais, mas eles não evidenciam que uma espécie está se transformando em outra. Eles simplesmente demonstram que determinado animal viveu há milhares de anos atrás, e ali está demonstrando como é que ocorre o processo de fossilização de um animal, e depois a morte dele, condições especiais de temperatura, de pressão, vai fazer com que, dependendo dos decompositores, das bactérias que estão ali, vão decompor ele parcialmente e vai originar petróleo, gás natural, tá certo? Pode originar carvão também por atividade biológica, dependendo do sedimento que foi fossilizado, não é? Mas que evidenciam evolução? De forma nenhuma, não é? Eles não evidenciam evolução, apenas demonstram que os seres que viveram há milhares de anos atrás eram diferentes dos atuais, tá certo? Aliás, a ciência diz que aquilo ali nunca aconteceu, né? Homem não foi contemporâneo de dinossauro. A ciência diz que dinossauros foram extintos há milhares de anos e o homem é bem recente na história da Terra, tá certo? Mas não é isso que a Bíblia diz no meu entendimento. Olha ali, aquele bicho ali existiu realmente. Ó. Triceratops, né? Olha ali. Os fósseis realmente são evidências de evolução? Não são, não é? E o princípio da estratigrafia fóssil também nem sempre corresponde àquela sequência que está ali. Ó. Primeiro peixes, depois anfíbios, répteis, depois aves, depois mamíferos ali, na camada estratigráfica aqui, ó. Nem sempre isso acontece. E animais marinhos aqui. Por exemplo, se nós acreditamos na ação de um dilúvio global, e a ciência mostra que o dilúvio foi global mesmo, que até hoje, de vez em quando, eles ainda encontram restos fósseis de animais marinhos no topo de montanhas. Como é que esse fóssil foi parar lá? Um fóssil de um animal marinho no topo de uma montanha. Qual a explicação? A ciência vai buscar explicações que tentam desacreditar a Bíblia, óbvio, né? Porque eu já expliquei para vocês que antigamente a ciência caminhava de acordo com a religião, mas houve, com o iluminismo, uma ruptura. E agora a maioria dos cientistas se tornaram céticos e alguns têm até medo, vergonha de se declararem cristãos e serem discriminados, rechaçados. Na academia, por exemplo, quando eu fazia a graduação em biologia, se eu dissesse que era contra a teoria da evolução, era reprovado. Não ia conseguir o diploma. Então tinha que concordar com a professora. Não é verdade? São discriminados. Entre os colegas de escola, de classe, se eu me declarasse que era contra a teoria da evolução, eu era discriminado, eu era rechaçado. Por quê? A academia não admite um outro pensamento. Pelo menos até o presente momento. Mas a gente espera mudar esse quadro. Não é verdade? Muito bem, vamos para o próximo. Problema dos fósseis. Olha o que é que Darwin disse. Você sabe que quem propôs a teoria da evolução foi Charles Darwin, né? Em 1859, escrevendo o livro A Origem das Espécies. E aí ele dizia, ó, a objeção mais séria contra a minha teoria é a ausência dos fósseis de transição. Nunca se encontrou. Nunca foi achado um fóssil de transição entre um peixe e um anfíbio. E, no entanto, para os evolucionistas, é evidência. O que o registro fóssil realmente mostra é o súbito aparecimento do reino animal plenamente formado, sem vestígios de ancestrais evolutivos. Concluiu esse cientista aí. Tá certo? Não existe um único exemplar de um grupo de seres vivos que foi considerado o elo perdido. Sabe aquele elo perdido? Continua perdido. Nunca foi encontrado. Não existe elo perdido. Tá certo? Ele ainda está perdido. Teoria da evolução já foi comprovada?
após 155 anos da invenção dessa teoria, nenhum cientista ainda conseguiu provar, né, de forma incontestável os pressupostos básicos aí da teoria da evolução. O principal deles, a transposição de uma espécie para outra. É por isso que ela ainda se encontra no campo da teoria, não é lei. Lei é uma verdade inquestionável. Ela pode até ser questionada, mas você não vai conseguir falsificá-la. Aí vira lei. E desde que ela foi proposta, a teoria da evolução continua sendo teoria? Continua. Se continua sendo teoria, não é verdade absoluta. Amém? Muito bem. Então é algo vergonhoso, não é? Nenhum elo perdido foi achado até hoje. Você já ouviu falar num peixe conhecido como selacanto? O selacanto, segundo a ciência, foi extinto há milhares de anos. Só existia registro fóssil dele. E aí um belo dia um pescador chega, né, há uns 75 anos atrás, leva para o laboratório um peixe para a doutora lá examinar, e olha que peixe que era. O selacanto. Um peixe pré-histórico que alguns diziam que era o elo de ligação entre peixes e anfíbios. Muitos evolucionistas declaravam, né, porque ele tinha barbatanas fortes. Tem até videozinhos que eles fazem do selacanto saindo da água assim e nadando, né, na terra, nadando no seco. Ah, esse aqui é o elo intermediário entre peixes e anfíbios. E aí de repente, pesquisando, olha o tanto de selacanto que ainda existe por aí. Não existe o intermediário, tá certo? Existe muita propaganda, e propaganda enganosa. Então, o caso selacanto desmascara mais uma das evidências, entre aspas, da evolução, né? Aí tem uma piadinha aí, ó. Faz o método de datação nesse mamute aí. Doutor, está dando 4, 6 mil anos. Ele repete o teste até dar milhares de anos. E aí eles vão repetindo até forçar a barra e dar milhares de anos mesmo, não é? Então, olha o que é que Darwin dizia aí, ó. Ele sabia, na sinuca de bico que ele estava entrando, quando ele colocava que uma espécie dá origem a diversas outras espécies. A quantidade de espécies intermediárias deveria ser enorme. O registro fóssil deveria estar repleto delas, e talvez seja a objeção mais grave e mais óbvia da minha teoria. Ele escreveu isso no livro dele. Ele percebeu que o registro fóssil falseava a sua teoria, e ele estava preocupado com isso. Quando ele pensava no pavão, ele escreveu isso lá na página 161 do livro dele, A Origem das Espécies. Se pudesse demonstrar a existência de algum órgão complexo que pudesse de maneira alguma ser formado através de modificações ligeiras, sucessivas e numerosas, minha teoria estaria totalmente arruinada. Aí ele diz em outra passagem no livro da Origem das Espécies, ele fala assim: só de pensar nas penas do pavão, minha cabeça dói, porque é motivo para invalidar minha teoria. Eu me lembro bem do tempo em que só pensar na estrutura de um olho me dava calafrios, mas eu superei isso. Agora a contemplação das penas do pavão me faz sentir doente. Livro Origem das Espécies de Darwin, volume 2, página 296. Ele mesmo reconhecia que não tinha explicação lógica, plausível, não é, para que acontecesse isso. Agora, a teoria da evolução, ela depende de uma verdade absoluta. Tem que ter tempo para as espécies evoluírem. É por isso que ela é adepta da Terra antiga, da teoria da Terra antiga. Para que a evolução aconteça, é necessário que a Terra tenha milhares de anos, milhões de anos, bilhões de anos. Porque senão esses processos lentos e graduais não poderiam ter acontecido. Então, na realidade, qual a idade da Terra mesmo? Os evolucionistas estão certos ou os criacionistas estão certos? Vamos falar um pouquinho sobre o carbono 14. Sem entrar muito na parte técnica, mas a meia-vida do carbono 14, eu já falei para vocês, ela é de 5.537 anos, não é? Como é que funciona isso? Você entende bem esse negócio do teste do carbono? É realmente difícil ou não é? Traduz aí, Bruno. Isso não é muito difícil, tá certo? Olha só como é que funciona o teste do carbono. Esta é a vida do carbono estrelando sua vida. Vamos ver como é que acontece a formação do carbono 14. Existe carbono 12, carbono 13 e carbono 14. Carbono 12 tem 6 prótons no núcleo. O átomo de carbono
tem 6 prótons no núcleo e 6 nêutrons. O carbono 13 tem 6 prótons e 7 nêutrons. O carbono 14 tem 6 prótons e... quantos nêutrons? Não dorme não, acompanha o raciocínio aí. 8, tem 8 nêutrons. É só para você não dormir. Carbono 14 tem 6 prótons e 8 nêutrons, não é? Vamos para frente. Na atmosfera, a proporção dos gases é essa aqui, ó, mais ou menos 78% de nitrogênio, 20% de oxigênio, 0,93% de argônio, outros 0,36%. Onde é que está o carbono ali? Nesses outros aqui, ó. Então você acha que existe uma quantidade grande ou pequena na atmosfera? Pequena, muito pequena, não é? O carbono corresponde a 0,36 ou menos um pouco que isso aqui na atmosfera. Então, como é muito pouca proporção de carbono, ali tem um outro gráfico ali mostrando 78 de nitrogênio, 20 de oxigênio, 0,93 de argônio e o gás carbônico, que é formado por um átomo de carbono, não é nem 1% da proporção de gases na atmosfera. Muito pouco, não é? E esse carbono, existe ele na forma de carbono 12, carbono 13 e carbono 14, que se combina com o oxigênio formando gás carbônico. As plantas assimilam o gás carbônico, que pode ser carbono 12, 13 ou 14. E esse carbono 14 passa a fazer parte do corpo das plantas. Aí um animal vai lá e come essa planta, ele adquire o carbono 14 também, que passa a fazer parte do corpo desse animal. Então o carbono 14, ele circula entre os organismos vivos. Ele não está nas rochas, está nos organismos vivos. E quando o organismo morre, aquele carbono 14, ele vai se degradando, vai perdendo energia, vai perdendo radiação e se transforma de novo em nitrogênio. Quantos anos demora para metade do carbono de um osso se transformar em nitrogênio? 5.537 anos. 5.537 anos. Essa é a meia-vida do carbono. Tá certo? A meia-vida do carbono, então, é essa. A proporção do gás é muito pequena na atmosfera. Então, olha lá. Raios cósmicos atingem o nitrogênio e fornece para ele nêutrons e ele se transforma em carbono 14. Então, o carbono 14 ele é produzido naturalmente na atmosfera. E aí os animais vão lá e podem absorver o carbono 14, assim como o carbono 12, assim como o carbono 13. E nós vamos lá e comemos os animais. Então a gente acaba adquirindo também o carbono 14. Certo? E aí veja o que acontece. Ó. Quando o animal morre, esse carbono 14 vai voltar novamente a virar nitrogênio. Ele volta novamente a virar nitrogênio 14. Como? Perdendo energia, perdendo nêutrons. Quanto tempo demora para que metade do carbono 14 que estava aqui nesse osso se transforme em nitrogênio? 5.537 anos. Essa é a meia-vida do carbono. Certo? Tem um gráfico aqui que vai mostrar isso aí para vocês. É isso que eu já falei. Vou passar o 5.730. Vamos arredondar lá, não é? 5.730 anos. Olha lá. Tempo de meia-vida. Uma meia-vida, 5.730 anos, não é? Duas meia-vida. Quantos anos se passaram? 11.460. 13 meia-vida. 17.000. 4 meia-vida. Será que tem possibilidade de ter uma quinta, uma sexta, uma sétima, uma oitava meia-vida aqui? Ainda vai existir carbono 14 aqui nesse osso que foi fossilizado? Não, porque a quantidade é muito pequena. Teste no carbono 14 só tem eficácia para fósseis que datam de 20.000, 30.000, no máximo 40.000 anos de existência. Agora encontraram, conforme eu já disse na primeira palestra, carbono 14 em osso de dinossauro. O que eu posso concluir com isso? O dinossauro realmente foi extinto há 80 milhões de anos atrás? Apontam para a existência de uma terra jovem. Como é que poderia ser isso? Então o método é baseado na capacidade de medir a quantidade de carbono num fóssil. Agora, uma coisa interessante, meia-vida do carbono 14, isso aí nós já explicamos, vamos para frente aqui.
Vamos pensar aqui no exemplo da vela. Vamos supor que você está observando uma vela queimando, né? Você entra numa sala e vê uma vela acesa queimando. 1 polegada por hora. Só com essas informações aqui, ó. Você tem como dizer há quanto tempo a vela está queimando? Só com essas informações aí? Não. E se você soubesse o tamanho original da vela, você teria condições? Sim ou não? Teria condições. Se você soubesse o tamanho original da vela, você teria condições de me dizer há quanto tempo ela está queimando, sabendo que ela queima 1 polegada por hora. Você sabe qual é a quantidade original de carbono 14 que tinha no fóssil encontrado? Ninguém sabe. Mas como é que eles determinam essas idades? Por dedução. Ah não, a quantidade de carbono não se altera na atmosfera. Tá bom, mas e naquele osso? E naquela planta? Será que ela se altera ou não se altera? É a mesma história da vela. Esses testes, eles não correspondem à verdade absoluta, porque a gente não sabe há quanto tempo que a vela está queimando, e nem o tamanho original da vela, e nem a proporção original de carbono 14 que tinha no osso ou no animal quando ele morreu. Está entendendo? Então existem falhas nos testes. Nós precisamos saber, no princípio, o tamanho da vela, ou a quantidade de carbono 14 que tem lá. Nós precisamos saber a quantidade inicial de carbono 14. E ninguém sabe. É por dedução. Tá certo? Então, existem fatores que podem alterar a proporção de carbono 14. Por exemplo, penetração de raios cósmicos na atmosfera, se ela é mais intensa, forma-se mais carbono 14. Como é que se sabe há quantos anos atrás se tinha mais proporção de carbono 14 na atmosfera ou menos? Não é possível saber. Outra coisa também que pode influenciar: força do campo magnético da Terra. Se o campo é muito alto, retém mais radiação, forma menos carbono 14. E a gente já viu que o campo magnético da Terra oscila, e ele está oscilando. Outra coisa, os níveis de CO2 na atmosfera. Antes da Revolução Industrial, como é que eram os níveis de CO2? Mais baixos. E depois da Revolução Industrial? Aumentou bastante. A taxa de formação de carbono 14, então, agora aumentou também. Isso não é levado em conta, tem outras considerações. Fatores anteriores ao dilúvio. Se a gente acredita no dilúvio, a gente tem que considerar essa possibilidade. Fatores anteriores ao dilúvio. Será que a proporção de gás carbônico era a mesma? Quando houve soterramento de todas as florestas, quando houve inundação do globo terrestre, várias plantas morreram, começaram a ser decompostas, começaram a expelir gases, metano, gás carbônico, e aí a proporção de carbono aumentou na atmosfera. Consequentemente, durante um período não tinha muita planta viva. Isso fez diminuir a proporção de gás carbônico ou aumentar a proporção de gás carbônico? E após as indústrias e a industrialização, e atualmente, será que a taxa de formação de carbono 14 é a mesma? São Paulo é uma das cidades mais poluídas do Brasil, a gente escuta isso nas reportagens, né? Será que a quantidade de carbono 14 que é produzida aqui é a mesma lá no estado de Goiás, no interior? Complicado, não é? Então, existem inúmeras variantes aí, né? Para tornar esse teste verdadeiro, tem que acontecer tudo isso aí, ó. A taxa de desintegração tem que ser constante. A quantidade de isótopos avaliados numa amostra, elas não podem ter sido alteradas nem por acréscimo, nem por perda. O fóssil vive num ambiente aberto. Uma descarga elétrica poderia aumentar a concentração de carbono 14 naquele fóssil? Poderia. Mas ele não está debaixo da terra. Mas se um processo erosivo expõe aquele esqueleto ali, e de repente cai um raio por ali por perto, energia extra pode alterar a taxa de carbono 14. Você vai ver isso daqui a pouco. Então, não se sabe ao certo qual era a quantidade do isótopo, não é? Então, esses testes apresentam falhas, não é? Será que a amostra não foi contaminada? Será que não ocorreu perdas nessa amostra de material radioativo? Temos que considerar todas essas variações aí, quando a gente vai considerar que esse teste é verdadeiro, tá? Então, os organismos vivos, eles não têm discriminação para pegar carbono 12, 13 ou 14. Eles pegam aleatoriamente. E a taxa de formação desse carbono, ela tem que ser constante. Mas isso a gente não observa no ambiente. Então, esses testes não são conclusivos. Não dá para dizer que são verdades absolutas. Ok? Vamos para frente.
já falei sobre o campo magnético, não já? Hoje em dia se forma mais carbono 14 do que há alguns milhares de anos atrás. Você concorda comigo? Porque tem mais carbono disponível, não é? Proveniente da queima de combustíveis fósseis. Então, amostras muito antigas, elas tendem a parecer mais velhas, porque tinha menos carbono naquela época. Agora existe mais. O campo magnético da Terra não era o mesmo. Agora vamos ver alguns testes que foram feitos. É igual a história da vela. Eu já falei sobre a história da vela, não é? A gente precisa saber como é que foram feitos esses testes. Olha aí. Erupções vulcânicas de lava do Vesúvio lá. Radiações cósmicas. Essas erupções vulcânicas aqui, ó, elas podem alterar a composição de carbono 14 no fóssil. Atividade solar também pode, radiação cósmica também, poluição, testes radioativos também alteram a proporção de carbono na atmosfera, certo? Veja alguns testes que foram feitos aí, vamos ver se é confiável mesmo. Sabe que bichinho é esse aí? Um molusco e uma foca. Foi feito os testes com esses dois animais. Moluscos vivos foram datados como mortos há 2.300 anos. Pele fresca de foca, quando submetida ao teste do carbono 14, foi datada como tendo 1.300 anos. É confiável? Não é confiável. Tem mais. Aí são alguns testes nucleares que algumas potências fizeram no mundo, não é? E esses testes nucleares alteram a proporção de carbono 14 também na atmosfera. Mas olha, os evolucionistas julgam então que a Terra tem que ter milhões de anos e não milhares de anos, para fortalecer a teoria deles, não é? E aí, os principais métodos de datação radiométrica são esses aí. Eu expliquei o do carbono 14, os outros eu não vou explicar. Por quê? Porque eles são testes mais complexos e eles são utilizados só para rochas. Urânio, chumbo, urânio radioativo, depois de algum tempo ele se transforma em chumbo, quase 1 bilhão de anos, segundo a ciência. Potássio se transforma em argônio, o rubídio se transforma em estrôncio. Esses métodos aqui, ó, são usados em rochas. Esse aqui só em organismos que já foram vivos, partes de organismos vivas, não é? A gente não vai detalhar esses testes, mas eles são baseados no mesmo raciocínio do carbono 14. Urânio se transforma em chumbo, potássio se transforma em argônio, e esse processo é lento. Eles estimam que dura milhares de anos, né? Agora, existem problemas com as datações de fósseis. Pelos métodos atuais, que não são constantes, né? Eles diferem muito uns dos outros. Amostras de rochas lunares, trazidas pela Apolo 11. Quem não acredita que o homem foi lá à Lua, existem rochas que foram trazidas lá da Lua, e essas rochas foram tratadas e datadas, não é? E o teste do potássio argônio deu 2,3 bilhões de anos. O teste do urânio chumbo deu 4,6, 4,8, 5,4, 8,2. Qual dos dois está certo? Eu não sei. Sei que deu diferente. Datação de fósseis. A forma mais científica é aplicar os testes em elementos cujas datas são conhecidas. Você concorda comigo? Se a gente aplica o teste num elemento cuja data é conhecida e bateu certinho, ele é confiável. Veja esse exemplo aí. Lava da erupção de um vulcão no Havaí, ocorrida em 1801. Todo mundo sabia que aquela lava vulcânica era daquele vulcão, 1801. Foi datada pelo método potássio argônio em 160 milhões de anos a 3 bilhões de anos. E aí, o teste é confiável? Isso não é divulgado pela ciência, não. A ciência diz, olha, o teste foi feito nessa rocha e realmente, ó, ela tem 1 bilhão de anos. Isso aqui não é divulgado, não. Mas ainda bem que existe de vez em quando um seminário de ciência e fé, a gente divulga isso, né? Você pode dizer glória a Deus. O Australopithecus, esse animal que foi encontrado na Etiópia, foi datado
como tendo entre 1 a 2 milhões de anos pelo método potássio-argônio, nas cinzas vulcânicas que estavam próximo dele, né? Usando o método de datação radiométrica do carbono 14, ele foi datado como tendo 15,5 mil anos. 15,5 mil anos. 15.500 anos. Mudou muito, não é? De um teste para o outro. Tem mais problemas. Os métodos atuais partem do pressuposto que não houve alteração na composição da atmosfera e nem dos substratos. E nem sempre isso acontece, né? Veja outro teste aí, ó. No ano de 1973, em Alberta, Canadá, um cabo de alta tensão se rompeu e fossilizou algumas raízes de árvores recentes. Entendeu a história? Rompeu um cabo de alta tensão, fossilizou uma raiz. Fizeram um método de datação radiométrica nele. O cientista da Universidade de Regina, como é o nome daquele negócio ali que eu não sei? Disseram que se fosse feito o teste potássio-argônio para datação, ele provavelmente resultaria em milhões de anos, porém não seria válido, porque o calor envolvido na descarga elétrica alterou a petrificação das raízes. Isso pode ter acontecido no ambiente natural? Pode. Um ambiente aberto, não é? Tem mais teste aí. Está acabando. Então, camadas de rochas e cinzas vulcânicas, níveis de radiação tão necessários para a correta datação dos fósseis, foram grandemente afetados pelo dilúvio, que segundo a Bíblia foi universal, não é? Mudaram as camadas do solo, mudou o clima na Terra, mudou a composição do ar, da atmosfera terrestre, tudo isso influencia nesses testes. Olha esse vulcão entrando em erupção. Amostras desse vulcão, no Monte Santa Helena, eles tiveram datas estimadas de rochas provenientes dessa erupção aqui, ó, entre 0,5 e 2,8 milhões de anos. E ele entrou em erupção em 1986. Como é que pode estimar essa data? Os testes são precisos? Este animal viveu há 300 milhões de anos atrás. Como é que a ciência diz que isso aconteceu? É uma mentira descabida, irmãos. Não tem possibilidade, tem mais teste aí. Esse outro vulcão aqui, ó, entrou em erupção. Ajuda aí, Bruno, traduz isso. Esse é o Monte Santa Helena, aquela história que eu contei antes, não é? As rochas foram datadas de 2,5 milhões de anos de idade. E ele entrou em erupção em 1980, não é isso? Tem mais teste. Amostras de lava solidificada do Monte Narubi, no norte da Nova Zelândia, tiveram idades estimadas em 0,27 e 3,5 milhões de anos. E as amostras provinham de derrames de erupção em 1949, 1954, 1975. Isso não é divulgado. Só é divulgado, este animal viveu há 300 milhões de anos, né? A ciência não se preocupa em desenvolver esses testes que falharam, esses problemas nos testes, não é? E existem muitos problemas. Os métodos atuais, eles aderem aos propósitos objetivos da teoria da evolução das espécies, para que seja exemplificado milhares de anos no material que está sendo testado, não é? Olha aí, na época de Darwin, a idade da Terra era estimada em 100 milhões de anos. Em 1932 passou para 1,6. Em 1947, 3,4. Agora, 4,6 bilhões de anos. Dá para confiar? Eu não confio. Não dá para confiar. Problemas com a datação. Inconfiabilidade dos testes são feitos por seres humanos com uma tendência ateísta e evolucionistas, mudanças na atmosfera, uma mutreta para se adaptar à teoria de Darwin, não é? Então as diferenças entre os métodos aí são gritantes, tá certo? Vamos para frente. Interessante observar que esse grupo aí surgiu, grupo RAT, Radio Isotope and Age of the Earth, é um grupo de cientistas que testa os testes. Esse grupo aí é formado, olha o currículo desses cientistas aí. Invejável, né? Todos eles são PhD, pós-doutorado, em geologia, em física, em biologia,
E eles resolveram fazer alguns testes para verificar se as datas realmente são comprovadas. Esse livro que eu falei para vocês, em Six Day, porque 50 cientistas acreditaram, resolveram, escolheram acreditar na criação. Olha o grau de instrução de todos eles. Tudo PhD, não é? Aqui no Brasil, se alguém começar a defender a teoria do design inteligente, ela é declarada como pseudociência. Isso que nós acabamos de ver é a ciência verdadeira, né? Olha aí o grau de doutoramento desses homens que escreveram esses livros, dizendo por que eles escolheram acreditar na criação e não na evolução. Todos eles com pós-doutorado. A Bíblia sempre teve razão, irmãos. Amém? A Bíblia sempre teve razão. Olha o que diz o livro de Jó. Ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio e suspende a terra sobre o nada. Vamos raciocinar aqui, ó. Raciocínio evolucionista. Quem precisa de Deus? Deus não existe. Tudo que existe surgiu de forma natural e espontânea. Eu estou aqui por acaso, não tenho valor. Não há razão que justifique minha existência. Não tenho que prestar contas a ninguém. Não existe referencial do que é certo e errado. Vou agir conforme os meus instintos. Só existe a minha vontade. Não existe Deus. Esse é o raciocínio evolucionista que conduz as pessoas a se afastarem de Deus. Agora, veja as consequências: violência, aborto, drogas, prostituição, limpeza étnica. Agora, veja o raciocínio criacionista. Deus existe, há um Criador soberano, tudo foi criado de forma planejada, não estou aqui por acaso, há razão para a minha existência, tenho que prestar contas daquilo que faço ou deixo de fazer. Existe um referencial absoluto de certo e errado, então eu preciso agir conforme a vontade de Deus e não conforme a minha vontade, não é? Consequências. As consequências são essas: amor, respeito à vida, justiça, pureza moral, santidade de vida. Então, meus amados, aquilo que você diz ou crê influencia naquilo que você faz ou deixa de fazer. A Bíblia diz: pelo fruto se conhecereis a árvore, não é? Então, para concluir, não foi cientificamente comprovado que a Terra tem 4,6 bilhões de anos. A Bíblia ensina uma criação literal de 6 dias. Muitos cientistas acreditam numa criação literal de 6 dias. Novas evidências da deterioração nuclear suportam o modelo de Terra jovem, como aquele fato de encontrar carbono 14 em esqueleto de dinossauro. Há muitas evidências científicas para uma Terra jovem, certo? Veja o que diz Spurgeon: Deus não escolhe covardes, destituídos de firmeza, para pôr sua glória no rosto deles. Temos muitos homens feitos de açúcar nos nossos dias, que se desfazem na corrente da opinião popular, mas esses homens nunca subirão no monte do Senhor, nem permanecerão em seu santo lugar, nem usarão os símbolos da sua glória. Amém? Veja a verdadeira evolução que não está escrita nos livros de ciência ou de história. Esta, no meu entendimento, é a verdadeira evolução. Entrega total aos pés de Cristo. Muito obrigado pela vossa paciência. É isso aí, muito bem, muito bem. Tem uns caras... Você está sentado, você está de lá. Aí. Sentado. Vou pegar o microfone aqui. O sacrifício foi maior para mim, né? Eu fiquei em pé, vocês sentados aí 3 horas. Agora vocês ficam em pé. Tá vivo. Pastor, vamos começar agora o nosso momento de perguntas. Vamos ler algumas perguntas do WhatsApp. Alguém quer fazer uma pergunta agora?
Só um segundinho, quem levantou a mão primeiro aí? Irmãos, tem misericórdia de mim, não faz Tá, vamos lá, vamos fazer o seguinte. seguinte. Eu vou abrir para 4 perguntas. Como a gente está adiantado na programação, eu vou abrir para 4 perguntas pessoais, tá? Daqui, presenciais na verdade. E eu vou ler as do WhatsApp, tá bom? Acho que era bom o pastor sentar aqui do meu lado para me ajudar, né, pastor? Ela vai fazer uma pergunta, mas eu e ela somos uma só carne, então, ok? A pergunta é, nós pastores, como conciliar esses bilhões de anos com aquilo que a Bíblia diz e de onde nós partimos em termos de criação? Essa é uma pergunta. A outra é que durante toda a sua exposição, o irmão só mencionou o nome de uma mulher, Rebeca. Será que elas não evoluíram? Essa é a minha pergunta. Olha, respondendo, essa é fácil de responder. Como conciliar? Posso responder agora? Como conciliar milhares de anos com bilhares de anos? Eu creio na interpretação literal dos primeiros capítulos do livro de Gênesis. E lá está explicando como é que Deus... Como não? Lá diz que Ele fez, não é? Como Ele fez, a gente não sabe, mas acreditando na interpretação literal da Bíblia, nós com certeza podemos conciliar esses milhares de anos ao invés de bilhares de anos, tá certo? E as mulheres evoluíram sim, porque tem muitas mulheres aqui que se renderam aos pés da cruz de Cristo, né? Tá certo? É uma pergunta pessoal. Quando o senhor faz palestras, né? O senhor fala dessas coisas de Deus, mesmo num auditório onde há pessoas ateias e assim, ou o senhor fala muito das coisas de Deus? Seria uma pergunta assim que estava... Tem lugar para você fazer isso, pastor? O senhor pode falar abertamente quando o senhor fala do evolucionismo, criacionismo, o senhor fala da grande sacada que é Deus nisso tudo? Respondendo a senhora com toda sinceridade, eu disse que já fiz essa palestra em vários estados do Brasil, mas por enquanto só nas igrejas. A busca pelo doutoramento é para que eu possa ter mais visibilidade. Como mestre, eu não estou tendo muita visibilidade para defender o criacionismo. Então eu resolvi fazer um doutorado, e fora do Brasil inclusive, para ver se isso me dá mais destaque para que eu possa expandir essas palestras para além das igrejas. E com certeza, havendo oportunidade, eu direi isso abertamente. Nos 30 anos, como professor de biologia, eu sempre, paralelo ao ensino da teoria da evolução, ridicularizando ela, mas eu precisava ensinar os alunos para fazerem o vestibular, eu falava do criacionismo também, tá bom? Pastor, ouvi de a interpretação de outros pastores, dizendo assim, de esses fósseis que encontram, que cientistas atribuem a hominídeos, que poderia ser, com uma interpretação cristã, que seria fósseis de homens, mas por serem muito idosos, os homens dos primeiros capítulos de Gênesis, que viviam 500, 600 anos, que a idade avançada poderia ter esse efeito no esqueleto, modificando a tal forma que o esqueleto, à primeira vista, não apareceria tão parecido com o nosso humano, e que eles falam que é de outras espécies, né, enfim, mas que seriam humanos antigos, né, por causa da idade avançada. Não sei o que o pastor pensa disso. E outra dúvida também, já ouvi interpretações de falar que mesmo tentando adequar o dilúvio local, uma interpretação bíblica dizendo que seria local porque a Bíblia só estaria habitada, a população só estaria localizada ali. Então não precisaria de um dilúvio global porque Deus queria destruir os homens e só havia homens naquela região ali dos primeiros homens. Algum problema nisso, de falar que o dilúvio foi local, porque só tinha homens ali? Ou necessariamente tem que ser um dilúvio global? Entendi. Ela fez 2 perguntas, né? A primeira relacionada aos fósseis de supostos hominídeos, né?
E a segunda pergunta com relação à questão do dilúvio, se foi local ou global. Respondendo a primeira, se nós olharmos aqui à nossa volta, a gente vai ver que existem diversos tamanhos de crânios, não é? Uns menores, outros maiores. O meu é menos privilegiado, pequenininho, né? Cabeça pequenininha, falta de nutrientes durante a infância, mas aí vai. Aí veja só, esses supostos fósseis de supostos hominídeos, isso é tudo feito por inferência. Não existe nada que comprove realmente que aquilo ali é um elo intermediário, porque nós apresentamos grandes diferenças na caixa craniana entre nós, homens e mulheres, não é verdade? Então, às vezes a reconstituição de um fóssil é feita a partir de uma mandíbula. A partir da mandíbula eles constroem todo o arcabouço da caixa craniana e dizem: este animal viveu há 300 milhões de anos atrás, e ele é o intermediário entre o homem e o macaco. Então, isso tudo é falácia da ciência, né? Quando a gente começa a ler livros específicos que questionam a datação desses fósseis, a gente vai perceber que existe muita mentira e muita maracutaia por trás disso para forçar uma certa crença na ciência. E os objetivos são metafísicos, não é? Conforme eu disse. Bom, eu acabei de dizer aqui para o meu irmão que a gente precisa crer na interpretação literal da Bíblia. Não é? A Bíblia não é uma parábola, não é conto da carochinha, é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. E lá na Bíblia, quando a gente vai buscar histórias sobre o dilúvio, fala de dilúvio global, não fala de dilúvio local. Analisando a história de povos antigos, em escritos seculares, datados de vários anos atrás, existe a ideia de uma inundação geral. Isso não está escrito só na Bíblia também, tá certo? E vez por outra estão encontrando fósseis no alto de montanhas. O que justifica esse fóssil de um animal marinho estar no alto de uma montanha? Alguém pegou um animal marinho, subiu lá na montanha, pegou uma pazinha, cavou, vou enterrar esse bicho aqui para alguém achar. Não. É sinal que as águas invadiram até o topo das montanhas. Se a gente lê a história do dilúvio ali a partir do capítulo 6 de Gênesis, a gente vai ter a interpretação e a leitura de um dilúvio global. Tá bom? Na parte anterior, você comentou sobre o cromossoma da Eva, né? Cromossoma não, mitocôndria, né? Eva mitocondrial. E a data, que é de onde herdamos o mitocôndria, e a datação é de 6.000 anos atrás, que o senhor me falou, que é a primeira mulher. No Brasil foi encontrado o crânio da Luzia, que é datado de 12.000... Lucy. De 12.000 anos atrás. Isso pode ser explicado, essa data um pouco acima, pela parte da datação de carbono e esses erros que acontecem? Entendi. A gente já falou para vocês que esses métodos, eles são questionáveis. É igual a história da vela. Como é que você vai dizer quanto tempo tem que a vela está queimando? Você precisava saber o tamanho original da vela. O dilúvio pode ter alterado a composição química da atmosfera? Com certeza pode ter alterado. A fotossíntese durante um bom período cessou porque tudo ficou inundado. Foram 40 dias, né, tudo inundado, não é? O dilúvio durou quantos dias? Foram mais de 100, foi 120 dias, não é? Chuva 40 dias, mas a inundação 120. Isso pode ter alterado a composição química da atmosfera. E esses testes, conforme eu mostrei vários exemplos aqui, eles não se constituem uma verdade absoluta. Eles podem sofrer influências de ambientes externos, uma vez que eles são utilizados e realizados em fósseis que estão no ambiente aberto, sujeito a inúmeras intempéries e interferências. Então, não dá para se considerar uma verdade absoluta o método de datação por carbono 14 ou pelos isótopos radioativos lá daqueles elementos que eu mostrei, tá bom? Mas com certeza o fato de encontrar carbono 14 em ossos de dinossauros é uma evidência de que esses animais não foram extintos há milhares de anos, mas há pouco tempo, tá bom? Belezinha, acabei de receber aqui uma mensagem. Tenho mais uma pessoa querendo fazer uma pergunta. O que eu vou fazer? Eu vou abrir as mensagens do WhatsApp. Aí, se der tempo, eu passo para essa pessoa fazer a pergunta, tá bom? Pastor, se a Terra é jovem, e eu creio nisso, como explicar que a luz de uma outra galáxia demorou milhares de anos para chegar aqui? Muito bem. Muito do cálculo que é feito sobre a origem do universo é baseado no tempo que luz de galáxias distantes demora para chegar aqui no nosso planeta, né? Inclusive
astrônomos, eles chegam à conclusão que tem determinadas estrelas que já deixaram de existir há milhares de anos, mas a luz só está chegando agora, não é? No primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, não é? E disse Deus: haja luz, e houve luz. Com certeza não era a luz do sol, isso aconteceu no primeiro dia. O sol foi feito no quarto dia, mas era luz de outras estrelas, não é? Quem é que nos garante que o tempo que essa luz demorou para chegar nos planetas, não é verdade? Primeiro foi construído o firmamento, né? A Terra, e depois veio essa luz do Sol num momento posterior. Quem é que garante para a gente que a luz que viajava naquela época tem a mesma velocidade da luz que viaja atualmente? As condições eram diferentes. Era num princípio que não existia ainda nem Sol. Essa luz, com certeza, ela veio de um local que eu não sei explicar. É por isso que eu pedi para o pastor vir para cá. Às vezes ele consegue me ajudar a explicar. Mas era uma luz que viajava. Agora, essa luz que viajava no início, nos dias da criação, ela viajava na mesma velocidade, 300 mil quilômetros por segundo, que a luz viaja hoje em dia? Não sei dizer. Com certeza era diferente, porque o universo ainda estava em formação. Tá certo? Tá, quase respondeu uma pergunta aqui, mas beleza. Qual a relação que podemos fazer entre o Homo sapiens ou o Australopithecus e a criação bíblica? Teriam eles surgido antes de Adão e Eva? Não. Não existe Australopithecus, nem Homo de Neandertales, nem Homo erectus, nem Homo de Cro-Magnon. Isso tudo é falácia da ciência. É aquilo que eu disse agora há pouco. São diversos tipos de crânios que eles tentam colocar em ordem evolutiva, considerando que um daqueles crânios deu origem ao outro. Agora, existe uma diversidade de crânios entre os humanos tremenda. E não se pode considerar que aquilo era uma outra espécie. Tá certo? Então, respondido. Deus criou o Homo sapiens. Esses outros homos aí da ciência, foi Deus que criou também, não foi a evolução. Os debates sobre o TDI e a hipótese da Terra Jovem ocorrem também em revistas acadêmicas comuns ou apenas em periódicos de nicho cristão? Em revistas acadêmicas comuns ainda não. Eu disse a vocês que aquele que se propõe a questionar a teoria da evolução ainda é rechaçado. Em 2020 agora vai ter um simpósio anual onde cientistas de todo mundo vão debater acerca das falhas da teoria da evolução. Talvez, a partir de 2020, esta teoria deixe de ser teoria e deixe de ser ensinada e de estar presente nos livros didáticos, não é? Recentemente eu também fui selecionado para escrever livros didáticos para as escolas públicas do Distrito Federal. E eu pretendo, se concretizar essa seleção, colocar a teoria da evolução como uma falsa ciência nesses livros, se Deus permitir assim, não é? Então vamos aguardar até 2020, que vai ter um simpósio anual, onde vão estar se debatendo a eficácia e a veracidade dessa teoria novamente. Isso já aconteceu nessa década passada, infelizmente não foi derrubada, mas na academia ainda é uma verdade inquestionável, tá certo? Mas existem cientistas que estão surgindo e que estão questionando essa teoria, como minha tese de doutorado, Dogmatismo no Ensino da Teoria da Evolução das Espécies, que eu pretendo desenvolver ainda no ano que vem, tá bom? Tá. Tem uma pergunta aqui que eu acho que o senhor respondeu na segunda ou na primeira parte, mas a pessoa não estava, então vou refazê-la, tá? Qual a sua opinião sobre a Terra plana? O senhor concorda que o principal ou um dos principais problemas da igreja é a falta do crer na correta, legítima cosmovisão cristã? Sim, eu volto a insistir, nós precisamos crer na interpretação literal das Escrituras, da Bíblia, tá certo? Agora, para dizer que a Terra é esférica, não é? Eu não preciso da Bíblia para isso, porque existem outras evidências de fotografias tiradas do espaço, de astronautas que foram à Lua e de lá visualizaram o planeta Terra, que desbanca essa teoria da Terra plana, não é? Não existe argumentos na Bíblia que me diga que ela é
solar fala no círculo da Terra, mas conforme eu já respondi, o círculo pode ser plano ou pode ser cilíndrico não, esférico, não é? Então, a gente busca evidências na ciência secular para afirmar que, com certeza, pelas evidências, a Terra não é plana, ela é esférica, ok? Embora não seja uma esfera perfeita, mas é esférica, não é plana. Tá, surgiu uma pergunta aqui. Por que o homem nunca mais voltou à Lua? Existe um projeto agora da NASA de instalar, a partir do ano que vem, colônias na Lua. E vocês vão assistir isso acontecer. Instalar colônias, tanto é que estão recrutando pessoas para passarem um ano em um ambiente artificial, sem gravidade, para avaliar as consequências dessa falta de gravidade no organismo humano, para enviar as pessoas à Lua. Existe projeto para, no ano que vem, enviar uma nave tripulada na Lua e fazer de lá uma colônia. Vocês vão verificar que isso vai acontecer novamente. O ano que vem vão se lembrar disso. Eu sei que tem muitas pessoas que acham que esse negócio do homem ter ido na Lua é migué, né? Grupo, não foi nada, mas foi sim, e vai voltar no ano que vem. Vocês vão assistir isso na televisão. Em 76, Francis Eric traz a teoria da rocha de Marte. Surge a panspermia, onde muitos falam que o milho é o alimento proveniente de outro local fora da Terra. O senhor sabe algo e pode falar sobre? Panspermia cósmica é a hipótese de que a vida teria sido semeada na Terra por extraterrestres ou vindo grudada na cauda de um cometa, de um meteórito. Panspermia cósmica. Essa teoria afirma que a vida surgiu, inclusive o milho e outros micro-organismos, né, vindo de fora. Não explica a origem da vida na Terra, transfere para outro lugar. Se transferiu para outro lugar, não responde a questão. Se veio de outro lugar, que lugar é esse? De onde é que veio? E quando o meteórito entra na Terra trazendo esporos de bactérias ou sementes de milho, ele não incendeia e atinge temperaturas elevadíssimas que passam de 4, 5 mil graus devido ao atrito com a atmosfera? Essa teoria já não é mais utilizada, já caiu por terra. Ok? E de onde surgiu essa ideia e quem criou? Da panspermia. Panspermia cósmica. Foi de um astrofísico aí que, para explicar a origem da vida da Terra, baseado numa fotografia ou na análise de um meteórito que caiu aqui no planeta Terra, e eles viram no meteórito umas estruturas semelhantes a esporos de bactéria. Semelhantes, tinham lá algumas impressões semelhantes a esporos de bactéria. E aí ele levantou a hipótese de que aquilo ali poderia ter sido micro-organismos que vieram de fora e semearam a vida aqui na Terra. Essa teoria é baseada no meteórito que foi encontrado no Oriente lá. Tá. Um segundo aqui, deixa eu ver. Ô, gente, não me aperta não, que eu já estou ficando sem argumento. Chega, você que sabe. Tem uma pessoa querendo fazer uma pergunta. Aqui, aquele meu amigo ali queria fazer uma pergunta. Ok, aí é pesado, hein? Duas, tá, a gente tem tempo então. Só mais essas duas perguntas e a gente vai pro nosso momento, tá bom? Tá, pode ser. Pastor, vem pra cá. A minha não é pergunta, é mais uma afirmação mesmo. É verdade que ainda tem dinossauro no Acre? Não, estou brincando, gente. Ô pastor, uma das dúvidas que nós temos, e sempre é colocado com relação à teoria de evolução, né, a gente fala de uma evolução. Mas podemos falar de alguns sistemas de adaptação do ser humano, dos animais, para algumas localidades? Vamos dar um exemplo que é bem clássico, né? A gente pega um europeu, ele vem aqui para a América do Sul, ele vai para a Bolívia, onde nós sabemos que a capacidade de respiratória, nós temos toda uma dificuldade de se adaptar. Então nós percebemos, né, que as pessoas daquela localidade, elas são mais baixas e com uma caixa torácica maior. É uma adaptação, ou não? Sim, adaptação é sinônimo de microevolução. Nós acreditamos que
microevolução existe, ela acontece porque ela é visível. A seleção natural também ela é visível, ela acontece. A questão é que a seleção natural não produz novas estruturas. A adaptação é um mecanismo deixado pelo próprio Deus para que as espécies possam se adaptar no ambiente, não é? Elas possam se equilibrar com relação às intempéries e às modificações que o ambiente determina para elas. Isso é perfeitamente compreensível e se coaduna com a teoria do design inteligente. Não é contra a teoria do design inteligente. O que é contra a teoria do design inteligente é a macroevolução. Uma das adaptações, o senhor citou algumas, né? Outra, por exemplo, é o aumento do número de hemácias. As pessoas que vivem em regiões elevadas, nós que vivemos aqui, praticamente ao nível do mar, nosso número de hemácias por milímetro cúbico de sangue é 5 milhões nos homens. Lá nos Alpes, na Bolívia, né, em La Paz, o número de hemácias chega a 7 mil por milímetro cúbico, para aumentar a capacidade respiratória. Isso é fato, é inquestionável, não tem como a gente questionar essa microevolução ou adaptação, conforme o senhor mesmo sugeriu aí, tá bom? Pastor, sempre que a gente começa a conversar sobre essas coisas, sobre Gênesis, primeiro, segundo capítulo de Gênesis, principalmente essa questão de criação, o que me vem à cabeça é, será que aprove, porque a gente sabe que o mecanismo que Deus escolheu para que a gente estivesse ao lado dele, foi a fé. É um mecanismo que Deus escolheu, porque se Deus quisesse escolher um mecanismo, outro mecanismo, ele teria explicado ipsis literis cada um dos detalhes e tudo mais. Será que quando Deus inspirou Moisés a escrever os primeiros capítulos da Bíblia, a falar sobre a criação e aqueles dias, será que necessariamente Deus queria estar escrevendo para alguém que não acredita nele e não tem a visão e está querendo provar alguma coisa? O que eu quero dizer é, será que a gente não está perdendo muito esforço dentro do contexto de explicar alguns aspectos e se prender a alguns aspectos da criação, que para aquele ao qual aquilo foi escrito, era claro que Deus existe e Deus criou tudo que existe, inclusive o ser humano. Será que a gente precisa trabalhar tanto esses aspectos do ponto de vista desses primeiros capítulos de Gênesis e tornar isso um problema para nós, assim como outros querem tornar um problema para nós, esses primeiros capítulos? E será que talvez a gente não deveria de investir mais esforços em outros aspectos pelos quais aprove a Deus o homem chegar até Ele? Essa pergunta sempre me... Será que não existe essa possibilidade de que Deus, quando escreveu aquilo, quando Ele escreveu, Ele não estava interessado em descrever os aspectos do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto dia, porque Ele sabe que dentro de todo ser humano existe aquela necessidade e aquela certeza que esse Deus existe. E existe a rebeldia do ser humano de não acreditar, não querer acreditar a Deus e colocar nele o centro da atenção do que propriamente em Deus, e isso é rebeldia do ser humano. Será que a gente tem que investir tantos esforços, né? E será que a gente não tem que trabalhar isso de uma outra forma? Quer dizer, trabalhar esses capítulos de uma outra forma? Essa é uma dúvida mais filosófica do que propriamente uma dúvida relacionada a aspectos específicos que cada um daqueles capítulos que para mim não são problema, né? Esse é meu questionamento. E sua crítica? Para a gente, nesse sentido da gente considerar esses aspectos. E eu gostaria de ouvir a sua posição nesse sentido da possibilidade de um dia a gente chegar lá e falar: queridinho, filho meu, fica tranquilo, se eu quisesse explicar ipsis literis o que teria acontecido, eu já colocaria na tua cabeça assim, mas eu não quero isso de você. Será que nesse sentido? Eu gostaria de ouvir o irmão se a gente não corre o risco, ou se isso, que seria um risco gostoso até, né?
de receber isso, sabendo que existe uma força contrária, que pressiona a humanidade no sentido de não acreditar nesse Deus, de ser antropocêntrica, de criar as coisas em função de si mesmos e deixar Deus de lado, sabendo de tudo isso e entendendo a importância de estar se discutindo essas questões. Mas será que não tem essa outra possibilidade? Quer dizer... Eu entendi. Eu concordo na maioria do que o senhor falou. O propósito do livro de Gênesis não é explicar como Deus fez, é simplesmente dizer que Ele fez. Mas também eu entendo que nós não podemos permanecer no ostracismo e na covardia, ao ver que muitas vozes estão se levantando, explicando coisas contrárias ao que está escrito no livro de Gênesis, inclusive influenciando a fé dos nossos filhos, das nossas crianças. Que educação que nós queremos para os nossos filhos? Essa educação com um viés ateísta, evolucionista, ou nós queremos uma educação mais voltada para aquilo que está escrito na Bíblia lá, no sentido literal? É por isso que eu entendo que vozes precisam surgir. Deus não precisa que ninguém o defenda. Ele é soberano nas suas decisões. Ele não precisa de mim para defendê-lo. Ele não precisa de você. Ele é soberano nas coisas. Ele sabe o que se passa, né? Nós é que nos sentimos, eu particularmente, não são todos os acadêmicos, nem todos os doutores e mestres que se sentem na obrigação de tentar modificar algo com relação à educação no Brasil no que diz respeito ao ensino de ciência. Então eu entendo, minha opção particular é que há necessidade sim de cientistas, de teóricos que têm uma visão criacionista e que uma visão de que existe uma mente superior que planejou tudo, contrário àquilo que está sendo doutrinado os nossos filhos nas escolas, os nossos netos. É por isso que eu acho que é importante fazer essa palestra e continuar essa linha de pesquisa. Belezinha, respondido? Então vamos encerrar. Só tenho alguns avisos bem breves. Vou chamar a equipe de louvor aqui à frente. Por favor, pastor. Uma salva de palmas para o pastor. Gente, enquanto a equipe de louvor se posiciona, queria dar alguns avisos especiais aí, tá? Vou usar só o meu celular aqui porque eu tenho a memória muito fraca. Aí, ó. Tá aí. Dia 18 de maio nós temos um intercâmbio, vai ser a palavra do nosso pastor Wagner Keller, sensacional. Tá? Estão todos convidados, jovens, adolescentes e jovens há muito mais tempo que eu. Dia 18 de maio, às 19 horas, está aí marcado lá na Igreja Batista do Brás, tá bom? Próximo evento, por favor. Família pra quê? 27 de abril agora, final de abril aí, tá, às 18, o evento da Juba Central, nossa igreja faz parte. Convoco todos os jovens para estarem presentes nesse culto, tá bom? É muito importante, ainda mais o tema, né? Família pra quê? Próximo. Aí, agora é especial para os jovens. Teve uma vez que o pastor falou assim: gente, tem vários cachorros ali dentro. Pastor, fala isso. Mas muito bem, especial para os jovens, tá? Dia 4 de maio às 19 horas, nosso churrasco anual da juventude da Igreja Batista Ebenezer e para jovens de fora. Teremos alguns jovens de fora aí, estão todos os jovens convidados, tá bom? Guardem essa data, nós vamos falar mais especificamente sobre este dia, ok? Mais algum evento aí que eu esqueci? Não? Ok, vamos passar para... Já tem microfone aí? Então a equipe de louvor está com a palavra. Som. Nestes dias de desespero,
Obrigado porque você veio participar conosco, foi muito bom. Pastor Júlio, muito obrigado pela sua disposição de abençoar as nossas vidas, de vir lá da sua casa e estar conosco. Sei que é bom, né, participar aqui, estar perto do seu filho aí, da sua nora, então a gente fica feliz por isso também. Eu queria que você dissesse de onde você veio, se é de alguma igreja, ou se você veio porque você viu no Facebook, ou se você viu, de onde que você, onde é e de onde você veio. Pessoal de Ebenezer, tá aí, legal. De onde você veio, alguém vai falar aí, diminui um pouquinho só o retorno para mim aqui, Marcel, só diminui o retorno um pouquinho aqui. Alguém? Iebã, muito bem. Oi? Atibaia, isso. São Mateus, ó, o pessoal veio de longe aí, né? Que bênção. Osasco. De Brotas, olha lá. Muito legal. Quem mais? Lá em São Mateus, Igreja Batista Vila Total, muito bem. Mais alguém? Convidados vieram porque viram no Face, em alguma rede social, é isso? Mais alguém? Muito bom. Mas a todos vocês, diga, pode dizer, pastor. Da Igreja Aliança Mundial com Deus, é isso, né? Isso, falei certo, muito bom. Que bênção. Vamos agradecer ao Senhor, vamos exaltá-lo na sua grandeza, que criou todo o universo, o cosmo, criou as nossas vidas, esteve presente em toda a história. Na eternidade a nossa história é tão grande, na verdade é tão pequenininha, né? Mas vamos compartilhar dessa eternidade de Deus. Quero agradecer ao Senhor pela sua vida e quero pedir que você leve essa fé, promova esta fé, continue fortalecendo uma fé verdadeira no Senhor. Eu acredito, pastor Júlio, que quando lá no comecinho da palestra o Senhor colocou todos os argumentos que é usado na ciência e colocou ali fatos e colocou aquele painel grande, faltou colocar fé, porque o cientista acredita naquilo que ele faz, né? E ele vai tentar provar aquilo porque ele acreditou naquilo. Então ele também usa fé, não em Deus, mas naquilo que ele faz. Mas a fé é um fator importante da ciência, até que ele consiga comprovar. Então ainda é teoria, mas muitos acreditam. E se eu não posso provar, eles acreditam, é fé. Nós temos a fé no Criador, eles têm a fé na evolução, eles têm os argumentos e nós temos argumentos. E nós precisamos estar fortalecidos nesses argumentos, numa palavra boa, que apresente o grande Criador de todas as coisas, numa esperança que a evolução não pode dar, mas que o Criador dá para as nossas vidas. Vamos orar então, feche seus olhos. Deus, muito obrigado pela Tua graça, pela composição que o Senhor criou o universo. Muito, muito complexo, que usa anos de pesquisa científica para explicarmos algumas coisas. Algumas que nós sabemos que são assim, mas nem entendemos porquê. Outras que nós nos alegramos quando vemos como o Senhor fez. E para nós que cremos que o Senhor criou todas as coisas, temos evidências grandes da Tua perfeição, da Tua santidade, da Tua divindade e transcendência, e ao mesmo tempo da Tua grandeza em estar bem presente em todo o tempo da história humana. Nós Te louvamos por essa grandeza de um Deus grande em poder e majestade, e ao mesmo tempo grande em misericórdia e amor. Um Deus grande na sua justiça, mas um Deus completamente cheio de graça para as nossas vidas. E o Senhor é perfeito, e nós desfrutamos hoje do acesso a essa perfeição que em nós foi corrompida por causa do pecado. E nós louvamos a Jesus Cristo, que veio conquistar novamente aquele plano maravilhoso de estarmos com o Senhor. É isso que almejamos, mas queremos falar desta fé, queremos falar dessa certeza, queremos falar dessas evidências, queremos falar da grandeza do Senhor. Use as nossas vidas, usa-nos com Teu poder e graça, usa-nos para proclamarmos aquilo que são as verdades que libertam as pessoas, libertam para esta vida e nesta vida desde já para toda a eternidade. Que o Senhor nos receba neste tempo todo que estivemos aqui como um culto ao Senhor, onde dissemos que não há outro Deus e que todas estas coisas foram criadas pelo Senhor.
Nós te louvamos, nós te exaltamos. Abençoe cada um que esteve aqui, cada um que acompanhou pela internet, que todos recebam o teu amor, a tua graça para as suas vidas, para as suas famílias. E continua conosco, nos abençoando. Oro por essas vidas em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Se você puder estar amanhã aqui, o nosso culto regular, às 9 da manhã, eu convidei o pastor Júlio para que trouxesse uma palavra para nós no culto. Então amanhã ainda o ouviremos falar de uma forma um pouco mais tradicional nos cultos, né? Mas ainda assim, dessa maneira tão boa que aprendemos bastante. Então você está convidado a estar conosco, a participar do culto. E agora descer lá no salão social, preparado lá um lanchinho para a gente conversar de boca cheia. Tudo bem? Hoje está permitido. Então você desce lá, senta, come alguma coisa, não precisa pagar nada. O pastor Júlio vai pagar tudo. Então pode comer à vontade, tá bom? E ali a gente vai conversando e fazendo mais perguntas. Eu sei que você tem perguntas ainda para fazer para o pastor Júlio, mas deixa ele comer um pouquinho, depois você faz mais perguntas, ok? Obrigado, que Deus te abençoe, irmão. Boa noite de novo. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Nas portas temos pessoas para colocar o terceiro adesivinho aí no crachá de vocês, beleza? Passem pela porta já com o papel na mão. Depois coloca o papel de volta, depois que colou, e devolvam o crachá, beleza? Para Dani, beleza? Só isso. Parabéns aos nossos jovens que promoveram o evento. Liderança, todos de parabéns. Estamos muito agradecidos pelo trabalho de vocês que nos abençoaram.